Fala meu planilheiro, minha planilheira, tudo bem com vocês? Então é o seguinte, muito obrigado aí, tá? Primeiramente falando pela aula 1, pelos feedbacks que vocês me deram aí, tá? Muito legal mesmo, tá bom? Continuem assistindo até a aula 4 aí, que vai ter bastante coisa bacana, tá? E fique até o final desse vídeo que essa aula tá super top, tá bom? E compartilhe com seus amigos que precisam dessa informação. Seguinte, galera, ó, aqui, ó, só para nessa tela inicial, o que veremos nessa aula 2? Então a fórmula soma, tá? Formatar células no Excel, impressão no Excel, tá? Impressão de forma correta e as fórmulas soma-se e conte-se, tá? Pessoal, clique aí por favor na planilha auxiliar. Lembrando, tá? Se você não baixou essa planilha, vai lá na descrição, dá um pause e vai na descrição e faz lá o download da planilha para você acompanhar aqui junto comigo, beleza? Então vamos lá. Galera, é o seguinte, eu tenho aqui uma tabela de dados com 1, 2, 3, 4, 5 colunas, certo? Essas 5 colunas, o que elas se referem aqui na verdade, ó? Então, é uma coluna primeira que é a de data, né? Então, aparentemente aqui uma data onde foi vendido um produto, né? Vamos dizer assim. Aqui qual o produto que foi vendido, qual o valor unitário que foi vendido esse produto, a quantidade que foi vendida e aqui o valor total, tá? Lembrando aqui que esse valor total é uma multiplicação, lembra lá que a multiplicação é um asterisco, né? Então aqui ele está pegando a célula F7 e multiplicando pela célula G7, tá? Sempre clicando nas células para fazer a operação matemática e nunca digitando os números, igual vimos na aula 1, beleza? Então aqui, eu tenho aqui uma planilha simples aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, ó, eu queria que vocês pegassem, e aqui a gente vai aprender também alguns atalhos. Lembra que a gente ia dar aqueles passinhos gradativos lá? Então na primeira aula 1, eu fiz vocês selecionarem com o mouse mesmo lá aquela tabela. Hoje aprenderemos 2 atalhos super bacanas de seleção, tá? Eu vou digitar aqui no cantinho aqui, ó. O primeiro atalho é o seguinte, é o Ctrl mais Shift mais setas direcionais. Já vou explicar aqui, tá? E a outra é o Ctrl mais o T. Então temos esses 2 atalhos aqui que aprenderemos nessa aula, tá bom, pessoal? Né? O Ctrl Shift setas direcionais e o Ctrl T. A primeira opção, aquela que vimos na aula 1, seria a gente pegar o nosso mouse e selecionar até lá embaixo, ó. Aqui, ó, peguei lá e selecionei, certo? Agora é o seguinte, o que vamos fazer aqui, ó? Eu queria que vocês clicassem na primeira célula desse cabeçalho dessa tabela, onde está digitado lá a data. Agora o primeiro atalho lá, ó, com a mão esquerda, vai lá no Ctrl Shift, aperta a seta direcional, né? Aí de acordo, vai ser muito relativo, vai ser de acordo onde a gente quer fazer esse arraste aí dessa seleção. Por exemplo, nós estamos com a célula selecionada lá da data. Eu quero selecionar a tabela inteira para a direita. Então eu vou pegar a seta direcional para a direita. Ó, pode ver que ele já selecionou todo o cabeçalho lá para nós. E agora com o Ctrl Shift ainda pressionado com a mão esquerda e com a mão direita eu vou lá na setinha direcional do teclado para baixo, que eu quero selecionar toda ela para baixo do cabeçalho também. Então, ó, Ctrl Shift, setinha para baixo. Ó que legal, pode ver que eu já selecionei tudo. Então, ao invés de eu pegar e selecionar tudo isso aqui na mão, né, com o mouse, eu posso clicar lá na primeira célula, por exemplo, né, do cabeçalho, Ctrl Shift, setinha para a direita, setinha para baixo. Já matou aqui, já selecionamos, tá bom? Imagine selecionar 3.000 linhas com o mouse direto. Então, vocês vão fazer o seguinte, ó, ir lá até chegar nas 3.000 linhas aqui, a gente poderia dormir aqui que não iria chegar, tá? Então, o mercado de trabalho hoje é muito dinâmico, né? Então, a gente não tem todo esse tempo para ficar perdendo aí, tá? Então, esses atalhos ajudam muito, tá? Então, de novo, selecionou, Ctrl X para a direita, para baixo, já era. Outro atalho é o seguinte, que é mais fácil ainda. Você seleciona qualquer lugar dentro da tabela, qualquer um que vocês imaginarem aí. E agora vocês vão lá e chamam o atalho Ctrl T. Ctrl T, T de tatu, T de tabela aí, tá bom? Ó, Ctrl T, automaticamente eu já selecionei minha tabela inteira aqui, tá? Então, assim, é bem mais fácil, tá? Eu não preciso selecionar, clicar lá na primeira célula, igual fizemos com Ctrl Shift e as setinhas direcionais. Aqui eu posso escolher de forma aleatória qualquer lugar dentro da tabela e dar um Ctrl T, que ele vai lá e vai selecionar até lá embaixo para nós, tá? Então, mas beleza, ó. Eu vou selecionar aqui então de novo com Ctrl T e agora eu queria que vocês apertassem a tecla Ctrl C. Beleza, pessoal, aqui depois de copiar, então a gente sabe que está copiado mesmo as informações, porque tem essas linhas pontilhadas aqui em volta da tabela, então beleza. Agora cliquem lá na planilha Fórmula Soma e lá na célula L5, ó,
tá até pintado de verde lá, clica em cima dela e dá um Ctrl V. Beleza, pessoal, depois de colado aqui, ó, a gente percebe, né, que algumas colunas, por exemplo, como a L, como a P e também até como a coluna N, elas ficaram um pouco espremidas, né? Então pode ver aqui que o cabeçalho, né, da coluna N, né, do valor unitário, ele ficou meio cortado aqui, ó, né? Não ficou aparecendo a palavra inteira do valor unitário. E também aqui na coluna LP, ele ficou aparecendo esse jogo da velha, esse hashtag aí. O porquê que acontece isso na verdade, tá? Isso é uma pergunta até muito frequente, né, dos alunos aí do curso do Zero Básico que a gente aplica. Pô, Gustavo, mas eu colei aqui, apareceu esse hashtag, apareceu esse jogo da velha aqui. O que que deu de errado? Na verdade, não aconteceu nada de errado, tá, pessoal? O que que acontece? Quando a gente faz um Ctrl C e um Ctrl V numa tabela, ou seja, quando a gente copia e a cola, no momento da colagem, né, alguns tamanhos dessas colunas que a gente copiou das tabelas acabam perdendo o tamanho original, ou seja, às vezes elas dão uma diminuída. E nessa diminuída, vamos supor que o caractere é aqui e a coluna também aqui cabe certinho ali o número de caracteres, né? Quando a coluna dá uma espremidinha, automaticamente o número de caracteres não cabe ali no tamanho da coluna que ficou. Então ela fica nesse formato de hashtag aqui. Por Excel, a Visual falou o seguinte, olha, dá uma aumentadinha no tamanho dessa coluna, senão vai ficar aqui uma forma não visível para vocês esses dados. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o mouse e lá na coluna M, lá, ó, junto com a divisa da coluna L, né? Ou seja, bem na coluna onde não está aparecendo as informações, e lá na divisa entre uma coluna com a outra, pode ver que eu estou passando meu mouse lá, ó, e vai ficar uma setinha apontada para cada lado. Quando eu fizer isso, eu vou dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, ó. 1, 2. Tá? Então pode ver que nesse duplo clique, automaticamente eu estou autoajustando a coluna, tá? Para o tamanho, para o melhor tamanho dela, para o melhor ajuste. Ele vai lá e vai aparecer as informações novamente. Eu vou apertar o Ctrl Z para voltar uma ação aqui, tá? Lembra lá da aula passada, desse atalhozinho Ctrl Z. E agora eu vou pegar o mouse novo, ó. Ao invés de clicar, eu só vou arrastar com o mouse para a direita manualmente e soltar. Ó, eu posso escolher também o tamanho que eu quero, tá? Então eu vou fazer isso com todos, ó. Vou lá no valor unitário, vou dar uma aumentadinha. E vou lá no valor total e também vou dar uma aumentadinha, ó. Agora sim, ó, deixa eu aumentar aqui também. Ó, agora sim tá aparecendo toda a minha tabela de um jeito bem visível, tá? O problema é o seguinte, pessoal, aqui temos 5 colunas, tá? Vamos imaginar que a gente tivesse 18, 20 e poucas colunas aqui, que a gente faz uma cópia e uma colagem. Imagine autoajustar 20 colunas aqui toda hora, né? Se você precisar fazer isso mais vezes, aí, bastante vezes durante o dia. Então é muito trabalho você ficar indo lá coluna por coluna e autoajustando uma por uma. Então como que a gente faz? Ó, eu vou dar um Ctrl Z até voltar lá na parte que a gente copiou, ó, até aqui, tá? E o que a gente vai fazer? Então quando a gente copia e cola aqui, o primeiro passo que a gente faz para autoajustar todas as colunas da tabela colada ali de uma forma em massa, de uma forma automática, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai clicar, que eu chamo carinhosamente lá de quadradão do Excel aqui, tá? O que é quadradão? O quadradão, ele fica localizado lá na diagonal, ó, do lado da coluna A e em cima da linha 1. Lá em cima, onde eu estou passando o mouse, eu vou clicar lá. Então, quando a gente clica nesse quadradão, automaticamente eu seleciono minha planilha inteira aqui, tá? Então, eu selecionei. Quando eu faço isso, pessoal, agora eu posso escolher qualquer coluna dessas aqui, ó, dentro da tabela, qualquer uma, e dar um duplo clique aqui, ó. Por exemplo, aqui, eu vou dar um duplo clique aqui, ó, 1, 2. Pode ver que automaticamente ele vai autoajustar todas as colunas que tiverem aqui já na minha planilha, independente se tenha 5, 6, 10, 15 colunas, 20, 30 e daí para cima, daí por diante, tá bom? Então é o jeito mais fácil de eu autoajustar a coluna, é clicar no quadradão e vai lá na coluna e dar um duplo clique lá que ele já vai fazer isso para nós de uma forma automática. Beleza? Agora a gente vai dar o nosso primeiro passinho para um mundo chamado análise de dados, tá? Porque assim, quando a gente faz o planilhamento, quando a gente planilha alguma tabela aqui no arquivo dentro do Excel, né, não significa que a gente está fazendo análise nenhuma, a gente está armazenando informações. Hoje, pessoal, na verdade, assim, a grande vantagem competitiva das empresas top de linha aí, é a quantidade de informações que ela possui, a quantidade de dados que ela tem para trabalhar. Só que se essa empresa tem um monte de quantidade de informações e ela não age, ela não estuda esses números, ela não faz análises para poder criar planos de ações para melhorar suas vendas, para melhorar seu processo, de nada adianta, tá? Então eles fazem muito e hoje por isso que está cada vez mais
pedido essa habilidade no mercado de trabalho, que é a análise de dados, e a tendência é cada vez aumentar, tá bom? Então, assim, não é algo que está sendo passageiro, é algo que ele entrou no mercado já faz um tempo, agora ele está muito em alta e cada vez vai exigir mais isso dos profissionais, essa habilidade de análise de dados. E hoje aqui, eu e você juntos, a gente vai dar nosso primeiro passinho ali no degrau para a gente alcançar e agarrar esse mundo e com força e não largar mais, entendeu, pessoal? Então, vamos lá comigo aqui. Seguinte, eu tenho então uma planilha de dados aqui, tá? Eu tenho aqui uma planilha de dados, só que não estou tomando ação nenhuma com ela ainda. Agora a gente vai fazer nossa primeira análise, que é o seguinte. Eu tenho aqui então, uma tabela de vendas, né? Só que eu quero saber qual é a quantidade total que foi vendida, tá? Eu tenho aqui um monte de informações de célula, mas qual que é a quantidade total vendida? Então não preciso sair somando na calculadora igual se estivesse num caderninho, por exemplo, né? Às vezes as pessoas têm uma empresa que tem o costume de anotar no caderninho e depois sair somando, por exemplo, todas as vendas lá na calculadora, tá? Nada contra, tá, pessoal? Mas assim, se a gente quer melhorar com isso, se a gente quer trabalhar de uma forma cada vez melhor, cada vez mais inteligente, cada vez mais efetiva, é bem bacana a gente já aprender algumas coisinhas. E isso que a gente vai aprender a primeira fórmula chamada fórmula soma, tá? Então coloque aqui comigo, ó. Clique, vamos padronizar, clica lá em cima da célula B5 então, vamos padronizar, coloca lá o valor total de vendas, um exemplo, tá? Ó, pode ver, ó, agora eu queria que vocês dessem um duplo clique, vamos autoajustar essa coluna B, ó, 1, 2, beleza, só para o valor total de vendas ficar dentro da coluna B lá. Agora clique lá na célula C5, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte. Lembra lá na operação matemática da aula 1 que toda vez que a gente vai colocar uma função, vai colocar uma fórmula, sempre a gente tem que colocar e iniciar nessa célula com o sinal de igual. Então aqui primeiro a gente vai dar o sinal de igual, tá? E agora a gente vai chamar uma fórmula soma, tá? Então digita lá, soma. Perceba que quando a gente digita soma, vai aparecer um monte de fórmula também que inicia com essa palavra soma, tá? Mas queremos a fórmula soma realmente, que é a primeira. Então, o que ela fala? Ela soma todos os números em um intervalo de células. Depois que a gente digitou a fórmula, a gente vai ter que ativar ela, tá? Como que a gente ativa, que eu falo? Eu pego o mouse e dou 2 cliques com o botão esquerdo em cima da soma, ó, 1, 2, ok? Então, pode ver que quando a gente dá 2 cliques, automaticamente ela já aparece um sinal de parênteses aqui, tá? Ou eu vou apagar esse parênteses, eu pego e aperto a tecla Tab em cima dela, pum, dá na mesma coisa também, tá? Reparem que apareceu uma caixinha de texto aí no computador de vocês também, não apareceu? Essa caixinha de texto a gente chama de caixa de instrução da fórmula, tá? Ou seja, ela dá o passo a passo ali do que a gente tem que fazer na fórmula. Aqui a fórmula soma é bem simples, tá? Ó, fala o seguinte, ó, para somar eu vou precisar pelo menos de 2 células, que é o número 1 e o número 2, tá? Então como que a gente faz? Por exemplo, caso eu quisesse somar só essas 3 primeiras células numéricas, então eu ia clicar no 279, depois que eu cliquei lá no 279, que é a célula P6 que apareceu aqui, pode ver que o número 1 ele está em negrito, certo? Então tudo que está em negrito ali na fórmula significa que é o valor que eu tenho que colocar no momento. Como que eu passo então para o número 2 ali então? Eu vou apertar o ponto e vírgula, tá? Galera, não é ponto, não é 2 pontos, ele é ponto e vírgula, tá? Na fórmula, separação de células é ponto e vírgula. Apertei ponto e vírgula. Quando eu aperto ponto e vírgula, reparem que o negrito agora foi para o número 2. Se tem negrito então ali na caixa de instrução, significa que é o número, que é a célula que eu tenho que colocar no momento, tá? Então eu vou lá e clico na segunda célula que eu quero somar, por exemplo, ponto e vírgula. Pode ver que agora, depois que eu apertei ponto e vírgula para separar, o número 3 agora está em negrito. Então se está em negrito, significa que é o número que eu tenho que colocar agora, é a célula que eu tenho que colocar. Cliquei lá no 400, um exemplo, vamos supor que seja só esses 3 primeiros números. Eu vou fechar parênteses agora, ó. Fechei o parênteses e dei um Enter. Então automaticamente ele já somou essas 3 células aqui para nós, tá? Mas não é essa a intenção, a nossa intenção é somar tudo. Então vamos lá. Igual a soma, ativa a fórmula, né? Eu vou lá e dou 2 cliques, ó, 1, 2, ou aperto a tecla Tab. Abriu o parênteses sozinho, já apareceu a caixinha de instruções, beleza? Agora é o seguinte, ó, eu não preciso clicar um por um aqui, apertando ponto e vírgula até chegar lá embaixo. Eu posso pegar o mouse mesmo, pessoal, clicar na primeira célula e arrastar até lá embaixo, ó. Arrastei até lá embaixo, voltei lá em cima, fechei o parênteses. Então pode ver o que ele fez aqui, ó. Quando a gente selecionou de uma forma automática com o mouse, o Excel está falando o seguinte, olha, eu vou somar da célula P6
Esse 2 pontos aqui nesse caso significa a palavra até. Então o Excel está falando, ó, eu vou somar da P6 até a célula P41, ok? Ok, então vou lá e dou Enter. Ele vai lá dar aquele valor de 39.808,30. Essa é uma opção de fazer, tá? Eu vou fazer uma outra opção aqui agora, ó. Eu vou copiar esse valor total de vendas aqui embaixo, dei um Ctrl C, Ctrl V. Eu vou utilizar de novo a mesma fórmula soma aqui, tá? Ó, mesma fórmula soma, vou dar 2 cliques. E ao invés de eu selecionar com o mouse todas elas, que é bem mais rápido que se eu for clicar uma por uma, tem um jeito até melhor, que é o seguinte, ó. Eu vou selecionar lá em cima da coluna P. Eu vou clicar lá na coluna P inteira, ó. Pum, cliquei na coluna P inteira. Então, qualquer coisa que eu colocar na coluna P, ela vai somar para nós. Eu vou lá, fecho parênteses, ó. Fechei parênteses. Eu vou lá e dou um Enter. Também deu os mesmos 39.808,30. Por que não apareceu o sinal de contábil aqui? Porque ainda não está configurado. Eu vou lá na página inicial. E se não tiver configurado, eu só venho aqui lá no quadrante de número e mudo para contábil. Ele vai ficar lá igual. Beleza? Então, essa é a fórmula soma, tá, pessoal? Uma fórmula bem simples de fazer, mas muito útil ali no dia a dia. Ok? E agora sim, eu vou abrir um parênteses aqui na fórmula soma e vou dar uma dica bem bacana para vocês, tá? Seguinte, vamos supor que eu queira colocar lá na última linha da tabela, o total e aqui eu faço a fórmula soma. Então, igual a soma, por exemplo, né? Ativei ela, cliquei 2 vezes, eu vou lá em cima, cliquei na primeira célula, arrastei até lá embaixo, fechei o parênteses e dei um Enter. Deu lá 39.808,30, certinho. Mas, quando eu vou colocar uma fórmula de soma logo lá embaixo da coluna numérica, que eu vou somar, tem um atalho muito bacana que é o seguinte, que é o atalho Alt igual, pessoal. Então, quando eu quero fazer uma soma, embaixo da coluna numérica que eu vou somar mesmo, eu vou lá, clico naquela célula, tá? Eu só aperto então com o dedo esquerdo no Alt, dedo direito no igual e vou lá e dou um Enter. Ó. Pode ver que ele já puxou a fórmula sozinho e deu um Enter. Fazer de novo, ó. Apaguei, cliquei lá na célula que eu quero somar, Alt igual, dá um Enter e ele já calculou para nós lá também. Beleza? Então, galera, fórmula soma é bem básico, isso que eu queria passar para vocês, tá? Agora clique lá na planilha Soma-se e Conte-se, por favor. Ó, aqui, galera, é o seguinte, nós temos a mesma tabela que a gente vai trabalhar com 2 fórmulas diferentes aqui agora. Ó. Eu queria que vocês digitassem para mim o seguinte. Clique lá na célula I4, por favor, vamos padronizar isso daí e vamos fazer o seguinte. Nós vimos lá com a ajuda da fórmula soma, né, que o valor total de vendas lá é de 39.808,30, beleza, o total que foi vendido tudo. Mas se eu clico lá na planilha Soma-se e Conte-se agora, vamos supor que além do valor total vendido, que é o 39.000 e pouquinho, eu quero saber o seguinte, quanto que eu vendi de bermuda, quanto que eu vendi de chapéu, por exemplo. Só desses dois, tá? Como que eu faço então aqui, ó, produto e aqui como que foi a venda. Como que eu sei disso? Ó, vou fazer uma tabelinha aqui, ó. Selecionei, vou lá em todas as bordas, alinhei, até ó, selecionei lá ó, o cabeçalho, fui em página inicial, negrito e pintei de amarelo lá, ó, certo? Como que eu sei? Vou dar uma aumentadinha aqui. Como eu sei então quanto que eu vendi de bermuda e quanto eu vendi de chapéu, tá? Uma possibilidade de aplicação de filtro, tá? Como que eu aplico o filtro aqui, ó? Eu seleciono meu cabeçalho com o mouse. Eu vou lá na barra de ferramentas em página inicial e lá no cantinho direito ó, tem uma parte de classificar e filtrar. Então cliquem lá e vai ter lá embaixo uma opção de filtro e eu vou clicar em cima de filtro. Automaticamente apareceu esses quadradinhos aqui com a setinha voltada para baixo do lado de cada cabeçalho. Então, por exemplo, se eu clicar agora no filtro do produto, ó, eu posso selecionar, por exemplo, só o que eu quero, ó, bermuda e chapéu e vou dar um OK. Ó, pode ver que ele oculta todas as outras linhas da tabela e só deixa exibido ali tudo que é chapéu e tudo que é bermuda, tá? Só que aí eu teria que somar, né? Ficar somando mesmo ali quanto que deu um de cada um ali para poder achar lá no valor final, tá? E isso tem um problema aí, né? De cálculo, que tem uma fórmula que corrige isso chamada fórmula subtotal, tá? Só que essa fórmula eu passo lá no curso do básico dashboard, tá? Não vou tocar muito nela nesse primeiro momento aqui para vocês, para não confundir, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui então, ó, eu vou dar um Ctrl Z para voltar. Beleza, eu tirei o filtro.
Qual que é a opção mais viável aqui, pessoal? Nós vamos aprender uma fórmula chamada soma-C, tá? A fórmula soma que aprendemos agora há pouco, ela realmente soma duas ou mais células. Simples assim. A fórmula soma-C, esse C no final aqui, pessoal, soma-C, ela soma duas ou mais células com uma condicional. Então ela soma duas ou mais células, igual a fórmula soma, porém aquele C no final significa, olha, eu quero que você some essas células aqui, mas com a condição de... E aí tem 3 pontinhos que ele é bem relativo, tá? A gente vai ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu quero falar o seguinte para o Excel. Excel, vá aqui nessa célula e some aqui na coluna E para mim, só que eu vou dar uma condição para você, tá? Você vai somar na coluna E desde que aqui na coluna B apareça somente bermuda. Ou seja, tudo que foi bermuda aqui na coluna B, você vai lá e soma lá da coluna E. Ó. Bermuda, aqui ó, bermuda, então vai lá e soma 790,40. Cadê bermuda? Bermuda, então soma lá 1235 e assim por diante, para saber quanto que eu somei e quanto que eu vendi aqui de bermuda. E da mesma forma aqui também para o chapéu, tá? Então vamos lá. Igual a soma-C. Tem o soma-se no singular e também no plural. Esse no plural a gente vai aprender no curso também do básico ao dashboard, tá? Isso eu não vou colocar aqui no YouTube, tá, pessoal? Eu tenho uma plataforma de curso também, que caso alguém se interessar, só me chamar lá no Instagram, tem vários feedbacks dos alunos que já fizeram lá, beleza? Então é o seguinte, aqui, pessoal, né, vamos usar o soma-se no singular, que a gente usa só uma condicional. A diferença do soma é que eu posso usar 2, 3, 4, quantas condicionais aqui a gente puder usar, tá? Então eu vou lá acionar e vou ativar essa fórmula dando 2 cliques, 1, 2, automaticamente já apareceu lá o sinal de parênteses. Ó, já apareceu a caixinha de instrução, né? E aqui apareceu um negocinho para mim em negrito, que é o intervalo. Mas assim, galera, eu não sei se vocês pensam a mesma coisa que eu, tá? Quando eu estava aprendendo no Excel essas fórmulas, eu ficava pensando assim, poxa, eu entendi que a gente digita a fórmula, a gente ativa ela dando 2 cliques e vai aparecer o sinal de parênteses, que vai aparecer uma caixinha de instrução lá para facilitar, mas eu ficava olhando assim, essa fórmula soma-se, por exemplo, intervalo. Que diacho de intervalo que é esse? Que raio de intervalo que é esse que eu tenho que colocar? Para quem está aprendendo, isso é bem complicado, tá? Toda vez que aparecer a palavra intervalo sozinha aqui no Excel, tá? Isso ajuda muito para quem está aprendendo. Toda vez que aparecer a palavra intervalo, eu sei que eu vou ter que selecionar uma coluna. E toda vez que aparecer a palavra critério, eu sei que tem que selecionar uma célula, tá? Então, intervalo eu seleciono uma coluna e critério eu tenho que selecionar uma célula, ok? Então, beleza, vamos lá de novo. Igual a soma-C no singular, vou dar 2 cliques para ativar essa fórmula, apareceu o sinal de parênteses, legal. Opa, qual que é o intervalo? Opa, intervalo, então tem que selecionar uma coluna. Mas que coluna que é essa? Lembra lá que soma-se, ela soma com uma condicional? E aqui eu quero uma condicional de produto. Então, lá na tabela, em qual coluna, ou seja, qual intervalo ela está localizado esse produto? Se eu olhar bem lá, ó, se olharmos bem, na verdade, ele está lá na coluna B. Então, eu vou lá e seleciono a coluna B inteira, ok? Então, vou lá dar um ponto e vírgula. Pode ver que agora, do intervalo, o que está em negrito agora é o critérios. E quando chega a critérios, eu sei que eu tenho que selecionar uma célula, tá? E que célula que é essa? Quem vai mandar que célula que é essa é quem a gente escolheu do intervalo. A informação que escolhemos do intervalo, tipo de informação. Se no intervalo selecionamos uma coluna de produto, aonde eu estou digitando a fórmula aqui que tem uma célula que também contém o produto, que vai ser a condicional ali para o Excel poder procurar e fazer essa condição de soma. Tá? Eu vou dar um ESC aqui rapidinho, tá? Vou tirar só para vocês verem. Então aqui, ó, seriam essas duas células aqui, né? A célula de bermuda e a célula de chapéu. Então vamos lá. Igual a soma-se, 2 cliques, intervalo, então é uma coluna que é de produto aqui, ponto e vírgula, e agora eu vou ter que selecionar essa célula aqui, ó, que é a célula da bermuda. E agora eu vou ter que selecionar a célula da bermuda aqui, pessoal. Só que é o seguinte, a própria fórmula que eu estou digitando, ela está bem na frente da minha seleção que eu quero clicar ali, que é da bermuda, ó. Eu tento clicar, não consigo. Como que eu fujo disso aqui no Excel? Você vai selecionar
aonde você conseguir de uma forma mais próxima para cima ou para baixo. Aqui, ó, pode ver que eu selecionei o I13, que é o mais próximo ali da célula que eu quero selecionar. E agora com a seta direcional para baixo, eu vou colocar para baixo. Pum! Então pode ver que do I3 ele passou para o I4, que é lá a bermuda, lá a célula da bermuda que eu queria selecionar. Agora eu apertei o ponto e vírgula. E agora eu falo o seguinte, ó, qual que é o intervalo de soma? Ou seja, qual que é a coluna que contém informação numérica que eu quero somar? A coluna que eu quero somar é essa coluna E aqui do valor total, certo? Então eu vou lá, seleciono a coluna E. Agora sim, fechei o parênteses e dou um Enter. Ó, não está em forma contábil, então eu vou lá em página inicial, vou lá e mudo para forma contábil. Então a bermuda eu vendi R$ 3.705. E agora eu vou no chapéu. Preciso digitar a fórmula de novo? Não, pessoal. Eu só pegar aqui agora, ó, clica lá na fórmula que você fez, vai lá embaixo aqui, ó, vai lá no cantinho inferior direito, onde o seu cursor do mouse ficar um sinalzinho de pretinho demais, clica lá e arrasta para baixo e solta. Ó, lembra do jogo da velha por que fica? Porque o caractere que está ali dentro é maior do que a coluna, então ele espreme tudo. Então é só eu dar uma aumentadinha aqui, ó. Ficou R$ 16.800, tá? Então ele já puxou a fórmula aqui para baixo para calcular, ok? Mas, ó, vou apagar aqui, ó. Caso a gente fosse fazer na unha mesmo em novo, só para a gente treinar, igual a soma-se, acionei ela, ativei com 2 cliques. Intervalo, o que é mesmo intervalo? É que toda vez que aparecer um intervalo eu tenho que selecionar uma coluna, isso mesmo, eu tenho que selecionar uma coluna. Então eu vou lá na coluna do produto, que é a condicional que eu quero aplicar aqui no caso, ponto e vírgula. Qual que é o critério? O critério tem que selecionar uma célula. Nesse caso é o chapéu aqui mesmo. E nesse caso aqui a fórmula não ficou em cima, então eu não preciso fazer aquela jogadinha de clicar numa célula mais próxima e ir ajeitando aqui com a seta direcional. Então eu vou lá e clico em cima do chapéu mesmo. Ponto e vírgula. Ó, o negrito agora mudou para o intervalo de soma. Qual que é o intervalo de soma? Ou seja, qual que é a coluna de soma que eu quero destinar aqui para o Excel? Coluna E. Fechei parênteses e dei um Enter. Vai aparecer que lá aqueles R$ 16.800 lá, ok? Tranquilo? Galera, dúvida, qualquer coisa, manda no comentário aí, tá bom? Manda no comentário que eu respondo as dúvidas de vocês, tá? Vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês aí, beleza? Então vamos lá. Eu vou agora, ó, queria que vocês selecionassem essa caixinha aqui, desse um Ctrl C, pula uma coluna e dá um Ctrl V aí. Só que seleciona ali tudo ali que fizemos de fórmula ali, enfim, e apaga todo esse negócio aí, tá? Que agora é o seguinte, aqui eu queria fazer uma soma, somar com uma condição, ok? Então aqui eu queria somar com uma condição, e aqui eu quero fazer uma contagem, como assim, ó? Eu vou pegar aqui de novo, ó, o bermuda e o chapéu, não era nem para ter apagado, né, isso daqui, mas tudo bem, vou colocar lá bermuda e chapéu. E agora é o seguinte, galera, ó, eu queria fazer uma contagem, por exemplo. Apaga esse cabeçalho e vamos corrigir aqui então. Ó. No lugar da venda, digita lá contagem. Tá? Lá na contagem eu quero fazer um exercício aqui só pra gente treinar mesmo, tá? Quantas vezes apareceu a palavra bermuda aqui nessa coluna? Quantas vezes apareceu a palavra chapéu aqui? Vamos supor que a gente pega uma coluna e a gente queira contar, né, quantos vendedores existem ali naquela coluna, quantos chapéus existe naquela coluna, quantas bermudas existem ali naquela coluna, ou seja, quantas vezes teve a repetição de palavra bermuda aqui, ó, 1, 2, 3 e assim por diante. Nos casos que eu tenho que contar, geralmente, quantas vezes um texto apareceu numa determinada coluna, eu utilizo a fórmula conte-se, tá? É bem tranquilinho, ó. Então vamos lá. Igual a conte ponto, não esquece do ponto, tá? T mudo ponto C. Também tem o C no singular e no plural, e o plural a gente vê lá no curso do básico da Dashboard, para quem se interessar depois, tá bom? Eu vou lá, vou acionar essa forma do conte-se, tá? E ele pede duas coisas, qual que é o intervalo e qual que é o critério. Lembra lá, intervalo também serve para conte-se, tá? Não é só para somas. Quando aparece a palavra intervalo aqui na fórmula, eu tenho que selecionar uma coluna, tá? Isso ajuda muito para quem está aprendendo, tá? Depois a gente quebra um pouco essa barreira aqui, mas no início é muito bacana vocês se basearem com essa dica que eu estou dando, tá bom? Então, intervalo eu vou selecionar uma coluna e a palavra critério eu seleciono uma célula, beleza? Intervalo, que intervalo que é esse? Então, é o intervalo que eu quero contar. Nesse caso aqui é o produto, eu vou lá na nossa tabela e clico lá na coluna B, que é a tabela que é a coluna dos produtos lá.
ponto e vírgula, qual o critério? Então, agora se eu tenho que selecionar um critério, é uma célula. E que célula que é essa? Se o meu intervalo for uma coluna de produto, meu critério vai ser também do ladinho onde eu estou digitando a fórmula de uma célula que também contenha produto, que é essa daqui. Então, eu vou lá, fecho o parênteses e dou um Enter. Só que ela está em forma contábil aqui, ó. Vamos selecionar aqui os dois. Não é mais forma contábil, né? Eu vou mudar para a forma geral, que é sem formato específico. Então, bermuda apareceu 4 vezes aqui o nome dela. E o chapéu? O chapéu vem aqui, arrasto, solto, apareceu 6 vezes, tá? Então, aqui, pessoal, nesse exercício aqui, ó, nós utilizamos o conte-se e aqui utilizamos o soma-se. Então, o soma-se eu vou somar com uma condicional e o conte-se eu vou contar algum determinado texto, de uma determinada coluna, também com alguma condicional, beleza? Tranquilo, pessoal? Dúvida, manda lá no chat, tá bom? Manda lá no comentário, beleza? Agora, cliquem lá em impressão para a gente encerrar essa aula 2 aqui, por favor. Aqui eu tenho uma tabela aqui, a gente chama de relatório de recebimento de peças defeituosas do CD Sol Nascente, né? CD é centro de distribuição, aí para quem não conhece, né, na linguagem logística aí, tá bom? Seguinte, eu não vou entrar no mérito aqui da tabela, vamos supor que eu queira imprimir essa tabela aqui, alguém pediu para a gente imprimir, eu quero imprimir essa tabela aqui. Qual que é o problema que eu, Gustavo, enfrentava muito, sofria pra caramba com isso? Que é o seguinte, imprimir, pessoal, tem duas formas, ou com o mouse mesmo, né, eu vou clicando lá, tal, no caminho raiz que a gente fala, ou com o atalho, né, que é mais rápido, né, que eu gosto bastante. Então, para imprimir lá, para imprimir isso daqui, né, com o mouse, eu vou lá em arquivo, eu venho aqui na opção imprimir, ó, e pode ver aqui que ele faz um pré-visualizador de como eu vou imprimir, tá? Então, aquela minha tabela, pode ver que ele está dando 4 páginas aqui, ó. Ele está quebrando essa tabela em vários, tá? Não tem problema em quebrar mais páginas, mas o problema é ficar picado, entendeu? Ó, pode ver que aqui vai da data até a fábrica de origem. Na página 2, ó, ele continua a tabela lá embaixo. E só na 3 que ele para lá nas últimas colunas, que é transportador e valor unitário. Então, eu queria que pelo menos ficassem todas as colunas numa imagem só. Nem que tivesse mais páginas aí, que é lógico, depende da quantidade, é normal. Tá? E como que eu faço isso? Eu ficava me debatendo antes com isso, um negócio que é bem simples. Tá? Então, ou você vai lá então arquivo e vai imprimir, ou você chama o atalho Ctrl P. Ctrl P é o atalho, né? Ctrl P então é o atalho de impressão. Tá? Clica ali em qualquer lugar, dá um Ctrl P, automaticamente já vai para a tela lá. Então, como que eu faço para compilar todas as informações, todas as colunas em uma página só? É aqui, pessoal, bem simples. A gente vai lá na última opção, onde está assistente de dimensionamento, clica lá na setinha e a gente vai escolher essa opção aqui, ó, ajustar todas as colunas em uma página só. Eu vou clicar lá e olha o que aconteceu, ó. Ele ficou uma página mesmo aqui, ó. Ele pegou, deu uma diminuída, mas agora ele vai imprimir tudo em uma página só. Não vai ficar quebrada lá daquele jeito. Então é só vir aqui e imprimir e boa. Sempre quando vocês forem imprimir, dá lá o Ctrl P, que é o atalho, e venho aqui lá na última opção, clica lá e ajusta todas as colunas em uma página só, tá bom? Aqui dá para ajustar todas as linhas também em uma página, caso você não queira ficar, né, com mais páginas, você pode clicar aqui também. Então a dica que eu dou é, clique aqui nesses ajustar aqui, tá? Principalmente nessa, que é ajustar de todas as colunas em uma página, que sempre vai dar boa na hora da impressão. Uma dica super importante para vocês. Então, galera, vamos encerrar essa aula 2 por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, igual da aula 1, espero que seja proveitosa para você também, tá? Então, se você não baixou o arquivo, baixa lá o arquivo na descrição do vídeo aqui da aula 2 também, tá? Se você caiu aqui nesse vídeo, dá um pause nesse vídeo, vai lá na aula 1 primeiro, baixa a planilha da aula 1 lá, faz a aula 1 para depois vir para essa, tá bom? E, galera, peço uma gentileza sua, sabe? Eu estou fazendo com o maior carinho para vocês, indique para os seus amigos, tá? Compartilhe lá no Instagram, se vocês puderem, me marca lá o Japa do Excel, né, que assim, igual algumas pessoas fizeram aí, tá? Eu agradeço muito por isso, tá bom? Então, ajuda muito a gente aqui na divulgação, para que esse trabalho possa chegar cada vez mais a mais pessoas e ajudar realmente a galera ali a atingir níveis profissionais cada vez mais altos, tá bom? A gente está dando os nossos primeiros passos aqui no Excel,
mas tem um mundo de oportunidades e um mundo de conhecimento que vocês vão adquirir, eu tenho certeza, e eu tô aqui para ajudar vocês nesse caminho, tá bom? Contem comigo no que vocês precisarem. Pra quem não me segue no Instagram lá, @japa_do Excel, tá? Me segue lá, por favor. E é isso, tamo junto, fiquem com Deus, até a próxima aí, tchau, tchau.